Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui no nosso podcast Robson Almeida Educação e hoje vamos falar sobre o decreto de número 12.174 de 11 de setembro de 2024. E amado direito trabalhista que não deixa a gente ocioso nunca, sou apaixonado pela minha área. Vamos falar sobre o decreto, que foi aí disponibilizado para a sua, validação a partir do dia 11 de setembro de 2024, que dispõe sobre as garantias trabalhistas a serem observadas na execução dos contratos administrativos no âmbito da administração pública federal direta, autarquia e fundacional. Em resumo, o seguinte, sabemos da atividade meio, que é aquela que efetivamente não faz parte necessariamente da atividade fim, uma participação, mas ela é, claro, importante. Porque, por exemplo, vamos falar de uma pessoa de limpeza, de pintura, carpintaria, ela mantém ali um ambiente e harmonia para que a atividade final consiga desempenhar, claro, o seu papel ali para aquele produto que deve ser entregue, né? Então, todos dentro de uma organização eles são importantes. Mas, claro que existem algumas atividades que ela não tem uma correlação na atividade final, né? E nesse caso específico que vamos tratar, seriam para as empresas que fornecem as mão de obras para o governo federal. Então, por exemplo, pode ter uma empresa que forneça um serviço para um determinado órgão ligado ao governo federal, por exemplo, Dataprev, INSS, Ministério do Trabalho e Emprego, e claro, tem a sua atividade fim. Só que o governo não vai contratar, não vai fazer, por exemplo, uma licitação, não seria licitação, seria um concurso público para contratar pessoas de limpeza, de manutenção do dia a dia. Ela vai contratar empresas, através de processos licitatórios, para exatamente colocar essas pessoas dentro dos órgãos públicos para poder fazer esse processo de apoio, ali as outras áreas. Então vai passar pelo processo licitatório. As empresas que estão, claro, aptas a participar e ganhar o processo, elas vão ganhar e automaticamente vão fornecer essa mão de obra para esses órgãos. E aí vamos falar um pouco desse decreto. Então, por exemplo, o artigo 1º fala o seguinte: este decreto dispõe sobre as garantias trabalhistas a serem observadas na execução dos contratos administrativos no âmbito da administração pública federal direta, autarquia e fundacional. O disposto no artigo 2º e 3º deste decreto aplica-se aos contratos de execução de obras e serviços de engenharia de que trata o artigo 46 da Lei 14.133 de 1º de abril de 21, E em disposições gerais já fala no artigo 2º: os contratos administrativos conterão cláusulas que disponham sobre o cumprimento das normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde do trabalho, a recadização do trabalho análogo ao de escravo e do trabalho infantil, com previsões sobre as obrigações, de não submeter trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos forçados, não utilizar qualquer trabalho realizado por menor de 16 anos de idade, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 anos de idade, observada a legislação pertinente, e não submeter o menor de 18 anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições perigosas e insalubres e à realização das atividades constantes na lista de piores formas de trabalho infantil aprovada pelo Decreto 6.481, de 12 de junho de 2008. Fala também o seguinte: a recepção e o tratamento de denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho e a responsabilidade solidária da empresa contratada por atos e omissões de eventual empresa subcontratada que resultem em descumprimento da legislação trabalhista. Outro ponto importante fala dos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, que aí a partir do inciso 3º fala: os contratos de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra conterão cláusulas que assegurem aos trabalhadores a previsibilidade da época de gozo de suas férias, com vistas a conciliar o direito ao descanso e a garantia do convívio familiar
com as necessidades do serviço e a possibilidade de compensação de jornada de trabalho desde compatível com a natureza dos serviços nas hipóteses de diminuição excepcional e temporária de demanda de trabalho, inclusive em razão de recesso de final de ano, quando houver, e a necessidade eventual de caráter pessoal de trabalho em que não se mostre eficiente ou conivente convocar trabalhador substituto, né? Parágrafo único. Os contratos de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra conterão cláusulas que assegurem o cumprimento de obrigação trabalhistas pelo contratado, nos termos dos dispostos do artigo 121, inciso 3º da Lei 14.133, de 1º de abril de 21, observado o disposto no artigo 8º do Decreto número 9.507, de 21 de setembro de 2018. Artigo 4 fala: nos contratos de prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, a jornada semanal de trabalho de 40 horas estabelecida em acordo individual escrito, convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho ou dissídio coletivo, poderá ser reduzida para 40 horas sem prejuízo de remuneração do trabalhador. Eu acredito que seja um dos pontos mais importantes aqui, que é esse artigo 4º, que já talvez seja aquela questão das negociações aí que já vem das conversas sobre a jornada 6x1, né? Dessa possibilidade aí de repente de uma aplicação no país, né, da eliminação dessa jornada 6x1, alguma coisa nesse sentido. Então fica aí esse artigo como importante. Parágrafo único diz: o ato da autoridade máxima da Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos especificará os serviços em que a redução estabelecida no caput será realizada. Artigo 5º fala: na contratação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, somente serão aceitas nos termos do edital propostas que adotem na planilha de custos e formação de preços valor igual ou superior ao orçado pela administração, que corresponderá à soma do salário e do auxílio alimentação. Inciso 1º diz: a critério da administração, mediante justificativa, outros benefícios de natureza trabalhista ou social poderão compor a planilha de custos e formação de preços. E no inciso 2º diz: os valores de que trata este artigo deverão ser estimados com base na convenção coletiva do acordo coletivo de trabalho ou dissídio coletivo, adequado à categoria profissional que executará o serviço contratado, considerada a base territorial de execução do objeto do contrato. E aí, claro, vou pular o 6º aqui para o 7º, este decreto entra em vigor na data da sua publicação, que efetivamente foi no dia 11 de setembro de 24. Então, pessoal, fica aqui mais um ponto importante aí falado no nosso podcast, né, nas mudanças que estão acontecendo aí no âmbito trabalhista. Ficamos até aqui, acompanhe no Deezer, Spotify, no Amazon Music, e até a próxima.